Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero
Saudamos a todos na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. A você que está nos acompanhando aí no Facebook, também saudamos você em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom tê-lo conosco e juntos estarmos na presença do nosso Deus, conforme nós ouvimos neste louvor, sendo fortalecidos pelo nosso Deus. Nesse tempo de calamidade, nesse tempo de luta no qual nós estamos vivendo por conta do contexto que o mundo se encontra. Neste momento nós vamos estar curvando a nossa fronte, fechando os nossos olhos e vamos nos consagrar ao Senhor. Lembrando que neste momento você que já professou a sua fé, está em plena comunhão, você estará participando da ceia do Senhor. E os elementos que você já tem em suas mãos são elementos que trazem a simbologia do grande amor de Deus demonstrado para com a sua vida, para com a minha vida, para com as nossas vidas. Vamos clamar ao Senhor para que Ele venha, através do seu Espírito Santo, trazer a nós o quebrantamento que se faz necessário para estarmos tomando parte na mesa da comunhão. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, neste momento nós invocamos a Tua presença neste lugar. E neste momento nós clamamos a Tua misericórdia. Clamamos o Teu perdão pelos nossos pecados. Clamamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos dá a oportunidade de podermos nos achegar ao Teu trono de graça. E conforme diz a Tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Neste momento consagramos a Ti este ato de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Também consagramos a Ti os elementos, o pão e o cálice que estarão sendo participados por cada um de nós, em memória do Teu Filho Jesus, em memória da sua obra de salvação na cruz do Calvário, em memória da sua ressurreição, e assim, ó Pai, alimentarmos a nossa fé e a nossa esperança na certeza de que estaremos com Ele na eternidade. Ó Deus, tome a direção deste culto pela ação do Teu Espírito Santo e nos conduza na adoração a Ti. É o que nós pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Mesmo em tempos de pandemia, nós precisamos estar louvando o Senhor, né? Porque o mundo está mudando, mas Deus, Ele não muda. Então eu peço que todos se coloquem de pé e nós vamos estar cantando Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus.
Todos abrimos a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde faremos a leitura do versículo 23 ao versículo de número 29. Instruções trazidas pela palavra do Senhor acerca da maneira correta que o povo de Deus deve celebrar o sacramento da Santa Ceia. Lembrando que esta celebração é a busca da graça de Deus e não do seu juízo. Mas se nós não participarmos da maneira correta, ao invés de buscarmos esta graça, estaremos buscando o juízo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 29. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu farei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se queremos a graça do Senhor nesta celebração, façamos o que está no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus abençoe e que esta palavra lida possa estar nos conduzindo na maneira de celebrarmos a comunhão em Cristo Jesus, participando deste memorial da celebração da nossa redenção em Cristo Jesus. Bem, meus amados, por duas vezes Paulo disse que Jesus, ao dar a instrução da ceia, ele deu esta instrução dizendo que o povo dele deveria celebrar este momento. E ao celebrar este momento, o povo de Deus deveria fazer isto em memória dele. Notem, meus amados, que a Santa Ceia, ela é pedagógica. O propósito dela é que nós não venhamos a esquecer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é em memória de Jesus. Não podemos esquecer da história da nossa redenção, da nossa salvação, selada no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pois se nós esquecermos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos nos permitindo abandoná-lo, a apostatar da nossa fé, a não seguirmos Jesus de perto, a não estarmos vivendo o evangelho que nós abraçamos. Então, meus amados, não se permita abandonar Jesus por nada neste mundo, pois estando com Ele aqui, conforme nós cantamos no hino Castelo Forte e no cântico Maranata, nós estaremos com Ele na eternidade. Mas antes de nós estarmos tomando parte destes elementos, eu gostaria de dizer para você que tem alguém que quer participar conosco esta noite deste mesmo ato. É o nosso irmão Roberto. Ele entregou a sua vida a Jesus, nós o discipulamos, e por isso neste momento nós vamos estar ministrando na sua vida o sacramento do batismo, para que juntamente com toda a igreja
ele também possa nesta noite participar desta celebração da salvação em Cristo Jesus. Então eu convido o Roberto, que esteja aqui à frente. Ele está um pouco debilitado por conta do acidente que ele teve, né? A perna em recuperação. Então nós estaremos com muita objetividade conduzindo ele a este ato. Roberto, para nós um motivo de alegria poder estar com você na presença do nosso Deus. A gente pôde ver o quanto você está sedento, está desejoso de selar esta aliança com o Senhor Jesus. O meu coração se alegra muito com a sua vida. Mesmo nesse contexto de pandemia, pudemos acompanhá-lo, observando, é claro, todas as medidas e assim, discipulando o Roberto para que ele pudesse estar convicto da sua decisão. E após esse tempo de estudo da palavra, ele então disse: pastor, eu estou convicto disto, é isto que eu quero para a minha vida. Quero seguir Jesus bem de perto. Quero demonstrar a minha fé nele, a minha confiança nele. Então, Roberto, neste momento eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado é salvo. Crê em quem? Em Jesus. Então você está aqui para professar a sua fé publicamente, porque Jesus instrui que todo aquele que crê nele deve se submeter ao sacramento do batismo. E submeter-se ao sacramento do batismo é um ato público, porque a fé cristã, ela não é secreta, ela tem que ser visível, perceptível, porque o testemunho do seu compromisso com Jesus será instrumento para alcançar outras vidas, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então neste momento eu lhe pergunto: Roberto, você crê que há um só Deus, e que este Deus subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele se fez carne, habitando entre nós, se permitiu ir à morte de cruz por causa dos seus pecados, e lá na cruz Ele derramou o seu sangue, e só o sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado? Você confessa que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador para a sua vida? Você crê que agora, tendo Ele, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, você estará com Ele na eternidade, quando Ele tomar você para Ele? Você crê que a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento é palavra de Deus, e que esta palavra você se compromete a fazer dela a única regra de fé e prática na sua vida? Você também se compromete a estar obedecendo o Senhor Jesus, e assim seguindo o que diz a sua palavra, está congregando no ministério da Igreja Presbiteriana, no qual você está se tornando membro, e com fidelidade está obedecendo a liderança desta igreja, desde que a sua liderança esteja de acordo com a palavra de Deus? Você neste momento confessa que é pecador, e você confessa também que só a graça de Jesus pode de fato conduzi-lo a ter comunhão com Deus, e que o Espírito Santo de Deus já habita no seu corpo e fez dele santuário de Deus, e portanto você deve agora se conduzir no caminho de santidade, andando no Espírito e não satisfazendo as concupiscências da sua carne? Pois bem, Roberto, diante desta sua declaração pública e diante da sua decisão, cremos que com fidelidade você assim o fez, pois a palavra do Senhor fala que aquele que conversa com a sua boca e crê no coração que Deus ressuscitou o seu Filho ao 3º dia, este será salvo. Então, como ministro do Evangelho, à luz da palavra do Senhor, sendo sincera a sua confissão, saiba, meu amado, que você agora faz parte da Igreja do Senhor Jesus. Você não é apenas membro da Igreja Presbiteriana de Guiratinga, a partir deste momento, mas você se tornou membro do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus, que estará com Ele para sempre, a despeito da placa denominacional. Então, diante da sua declaração, receba o batismo.
Igreja, se coloque de pé. Esteja orando pelo Roberto, para que o Deus o sustente, o fortaleça a cada dia. E ore também por ele, para que o Senhor esteja dando a ele a completa recuperação da sua perna, para que ele possa voltar ao seu trabalho e seguir a sua vida. Feche os seus olhos, igreja, e ore ao Senhor. Roberto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Ó Deus, consagra esta vida no teu altar. Grato ao Senhor pela obra que o Senhor tem feito no coração do Roberto. Sabemos que esta obra não terminou, ela está começando. Coisas grandes e maravilhosas estarão acontecendo na vida do teu servo. Rogamos que esta tua bênção esteja não apenas com ele, mas se estenda na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, para o louvor e para a glória do teu santo e bendito nome. Ó Deus, te louvamos porque sabemos que há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. E não é diferente. Nesta noite está havendo celebração dos anjos na tua presença. Por mais um pecador que se arrepende, por mais um pecador que está rendido a ti e que foi achado, que foi salvo e resgatado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela manifestação do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém. A igreja pode se sentar, o Roberto aqui permaneça. Conforme eu disse, ele também está desejoso de participar do sacramento da ceia do Senhor. Então agora vamos ficar mais um instante em oração, examinando o nosso coração diante do Senhor. Se tem algum pecado, meu irmão, não tratado na sua vida, trate agora. Peça ao Senhor misericórdia. Não permita que o pecado afaste você da ceia, mas que a sua participação da ceia venha afastá-lo do pecado. Então coloque a sua vida diante do Senhor, conforme a palavra de Deus exorta e orienta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Estejamos orando nesse sentido, nos quebrantando diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui porque queremos receber do Senhor mais da tua graça. Livra-nos, ó Pai, de sermos alvos do teu juízo. Por isso, ó Pai, dê a nós um coração sincero, que se desnuda diante do Senhor, que depõe as suas defesas e justificativas, e diga como Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Desventurado homem que sou, conforme Paulo orou. Ó Deus, assim somos, mas sabemos que a tua graça está oferecida a nós, e nós assim a recebemos quando nos entregamos verdadeiramente ao Senhor Jesus. E agora, em obediência à tua palavra, nós relembramos a história da nossa redenção. Nós lembramos de quem é o Senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus está aqui conosco, pois o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E agora nos consagramos a Ti, para seguirmos a nossa jornada na grande expectativa do Teu retorno. Por isso nós oramos: vem, Senhor Jesus, vem nos buscar para reinarmos eternamente contigo. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Tome dos seus elementos e participemos.
Você que está nos vendo aí, você que está aqui, que ainda não professou a sua fé em Jesus, meu amado, trate a sua vida diante do Senhor, obedeça ao Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele e se comprometa com Ele segundo a palavra do Senhor. Pode nos procurar e da mesma forma que nós estivemos conduzindo o Roberto a estar compreendendo esta sua decisão, faremos com você, tá bom? Bem, meus amados, temos alguns comunicados. O primeiro deles é que esta semana será semana de oração, de segunda-feira até sexta-feira. Todos os dias, a partir das 18h30, nós estaremos aqui reunidos para orarmos. E quero lembrar os irmãos, nesse tempo de pandemia, a igreja tem que orar. Então, você está convocado a estar aqui para nós orarmos durante toda a semana, sob a direção dos obreiros da igreja. Então, de amanhã até sexta-feira, sempre às 18h30. Aqueles que não podem estar, estaremos transmitindo o momento devocional de todos os encontros de oração, como tem sido feito no Facebook, como está acontecendo neste momento. Também queremos lembrar os jovens e adolescentes do nosso Acamo Pupa. Será do dia 30 de julho a 1º de agosto, sempre às 19 horas. Então, como estamos impedidos, de aglomeração, então não teremos o Acamo Pupa como acontecia antes, no acampamento. Então vai acontecer aqui nesses dias, sempre no horário das 19 horas, das 19 às 20 horas. Então, observando o distanciamento social, o uso de máscaras, evitarmos aglomeração, enfim, todos os cuidados, e teremos como preletor o meu xará, Paul Wagner, Então, está aí, pastor Paulo, da Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, Paraná. Paul, é mais chique o dele do que o meu tem o. Mas tudo bem. Então, está aí, então vamos participar, que você, adolescente e jovem, não seja um mero admirador de Jesus, não, que de fato você seja um seguidor de Jesus. Ok, inscrições com Hugo e Felipe até o dia 19. Lembrando que não tem custo, viu? As inscrições são gratuitas, porque nós não vamos ter refeição, não vai ter nada daquilo, Porque a gente não pode ter esse movimento por conta das medidas aí do decreto quanto à prevenção da Covid-19. Então, mas precisam ser feitas as inscrições, porque haverá um material que está sendo preparado para ser distribuído, de acordo com o número de adolescentes e jovens que estiverem participando do Acamo Pupa deste ano de 2020. Tudo está sendo diferente esse ano, E o Acamo Pupa não será um acampamento, mas será um momento onde, inclusive, o nosso preletor vai estar de Ponta Grossa, trazendo o estudo para os nossos jovens e adolescentes nesses dias. Então, a igreja esteja orando por este trabalho e todos os jovens e adolescentes da igreja participem, porque será uma bênção na sua vida. Tenho plena certeza disso. O tema é sobremodo oportuno para a vida de vocês. Bem, quero dar boas-vindas aos pequenos que estão conosco hoje, Temos aí o Otávio, Henrique, presente, e temos o João Pedro, Com a gente também. Eita bênção! Se eu soubesse, eu já tinha batizado eles hoje também, Mas haverá um momento oportuno para isso, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero lembrar os amados que quando chegam assim esses meninos tão bonitos, essas criancinhas tão lindas, todo mundo quer pegar, quer beijar, quer cheirar. Lembra do distanciamento social, gente. Não vamos lembrar disso. Eu sei que você está doidinho para abraçar, morder o pé, olhar o pezinho, Elenaí? Você gosta de olhar o pé de criança, eu sei disso. Pois é, mas não vai poder fazer isso por enquanto, tá bom, gente? É olhar de longe, tá? Vamos tomar esses cuidados, terminando o culto, vamos tomar cuidado com a aglomeração, para a gente poder estar mantendo aí as medidas de prevenção, tá bom? Para que Deus continue a nos guardar como Ele tem feito. Crianças podem então se conduzir para o culto lá embaixo, na continuidade, e nós adultos aqui permaneceremos, e vamos abrir a palavra do Senhor no último livro da palavra do nosso Deus, livro do Apocalipse. Apocalipse,
capítulo 22, último capítulo. Também quero lembrar aqueles irmãos que estão impedidos de estarem aqui, estão nos acompanhando no Facebook. Se você quer que levemos a ceia na sua casa, para você esteja nos procurando em particular, ou ligando, ou falando mesmo pelo WhatsApp, para nós agendarmos então a nossa visita, respeitando o distanciamento e todas as medidas de prevenção, para levarmos até a você a ceia do Senhor, tá bom? Bem, a palavra do Senhor que nós vamos ler se encontra no capítulo 22 do livro do Apocalipse, versículo 6 ao versículo de número 20. Eu farei a leitura, os irmãos podem permanecer sentados como estão. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nota, meu amado, que o livro do Apocalipse é para a igreja. Para mostrar para a igreja as coisas que em breve vão acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então o anjo me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, da igreja, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ó Deus, lemos a Tua palavra, cremos que o Teu Espírito estará falando conosco. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado refletimos nas palavras do profeta menor Amós, no capítulo 4, falando sobre o encontro marcado por Deus, no qual todos compareceremos diante dele. Conforme falamos à luz das Escrituras, este encontro é inesperado, este encontro é inevitável, este encontro é definitivo. Por quê? Porque ele pode se dar de duas maneiras, ou pela morte física, ou pela volta de Cristo Jesus na consumação dos séculos.
Consequentemente, meu amado, o que se torna urgente é atendermos à admoestação que Amós nos fez, no versículo 12 do capítulo 4, quando então ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Sendo então alertados em estarmos preparados para este encontro hoje, não é amanhã, hoje. Sendo então encontrados como as 5 virgens prudentes que aguardavam, preparadas a chegada do noivo que é Jesus. Por quê? Porque o céu é um lugar preparado por Jesus para aqueles que estão preparados em Jesus. Meus amados, olhando para o texto que lemos, temos aqui as admoestações e promessas finais do livro do Apocalipse, revelado ao apóstolo João quando este estava exilado na ilha de Pátimos em razão da perseguição contra a igreja de Cristo. Neste livro, meu amado, Jesus Cristo, ao se revelar ao apóstolo João, ele mostra as últimas coisas que acontecerão na história da humanidade para a consumação dos séculos, que se dará com a sua segunda vinda. No texto que lemos, e não sei se você observou, mas por 3 vezes, Jesus reafirma o que ele disse em quase todo o livro: eis que venho sem demora. Repete comigo: eis que venho sem demora. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, que morreu na cruz por causa dos seus pecados, que ressuscitou ao 3º dia, que foi assunto aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai, recebeu o nome que está acima de todo nome, e ele virá com poder e glória, e todo olho verá, e todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda boca vai confessar que ele é o Senhor para todo sempre. Foi ele que disse isto. Eis que venho sem demora. E aí, meu amado, se você observar no capítulo 1, verso 7, ele faz essa declaração dizendo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra, todas as nações se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Meus amados, hoje tomando esta afirmação de Jesus, de que ele vem sem demora, e o tempo que estamos vivendo, com seus sinais, estão evidenciando isto, cumprindo o que as Escrituras profetizam. Faço-lhe a seguinte pergunta: ele vem, você vai ficar contente? Ele vem, você vai ficar contente? Ele vem, certamente, não duvide. Sabemos, meu amado, que ele vem, pois a Escritura aponta para esta profecia, assim como apontou para a sua primeira vinda, e esta se concretizou em todos os seus detalhes. Com a sua encarnação, quando se vestiu de pele humana, nasceu na pequena vila de Belém, de mulher, debaixo da lei. Por isso celebramos o Natal. Ele cresceu, ele exerceu o seu ministério de 3 anos, conforme os registros nos 4 evangelhos, concretizando a sua missão, morrendo na cruz, ressuscitando ao 3º dia, conforme as Escrituras. Por isso celebramos a Páscoa, e foi assunto aos céus, conforme as Escrituras. Ele voltará também, meu amado, conforme as Escrituras. Isso significa que nenhuma vírgula, nenhum ponto das Escrituras deixará de se cumprir. Pois a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e é isso que o anjo dizia para João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ai daqueles que duvidam. Ai daqueles que zombam e não obedecem à palavra de Deus. Cumprirá sobre estes os juízos que esta palavra anuncia. Ficarão fora, sofrerão a segunda morte, serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e os demônios. É o que diz o livro do Apocalipse. Ele vem, e porque ele vem, o mundo está sendo conduzido soberanamente por Deus para este momento glorioso do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Assim como Jesus veio a primeira vez, na plenitude do tempo, conforme disse Paulo em Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Jesus nasceu de mulher sob a lei. Isto é, o mundo estava pronto, preparado para a sua chegada como Messias, prometido para assim se tornar o único e suficiente Salvador para o homem pecador. Jesus não veio, meu amado, em qualquer tempo. Ele não veio no tempo, ele veio no tempo exato. Ele não veio atrasado e nem adiantado. Ele veio no tempo exato, no momento exato, na plenitude do tempo. Naquela ocasião o mundo estava pronto, maduro para Jesus nascer, para Jesus crescer e realizar o seu ministério e cumprir a sua missão de ser o Salvador, morrendo e ressuscitando conforme os relatos das Escrituras. O mundo estava pronto politicamente, através do domínio do Império Romano, que estabeleceu paz entre os povos e liberdade de ir e vir em todo o seu domínio. O mundo naquela época estava pronto culturalmente, através dos gregos, que tornou o grego koiné uma língua universal entre todos os povos, sendo meio usado por Deus para trazer o cânono do Novo Testamento e, consequentemente, a propagação do Evangelho no mundo de então. O mundo também estava pronto na primeira vinda de Jesus, religiosamente, através do povo judeu, que Deus formou a partir de Abraão e sua descendência, firmando com este uma aliança eterna, que está se cumprindo e que se cumpriu totalmente em Jesus. Trouxe através deste povo a revelação escrita do Antigo Testamento, a lei e as mensagens proféticas que apontavam para a vinda do Messias. Assim também o mundo, meu amado, ele está sendo conduzido por Deus, estando pronto para o momento glorioso do retorno do seu Filho, para consumar os séculos, conforme está profetizado nas Escrituras. As profecias dos profetas maiores e menores acerca da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo, pois são fiéis e verdadeiras. As profecias contidas nos livros poéticos acerca da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo, pois são fiéis e verdadeiras. Os sermões proféticos de Jesus acerca da sua segunda vinda, registrado nos evangelhos, estão se cumprindo, pois são fiéis e verdadeiros. As profecias contidas nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, aos hebreus, estão se cumprindo, pois são fiéis e verdadeiras. O livro do Apocalipse, com todas as suas profecias, estão se cumprindo, pois são fiéis e verdadeiras. Ele veio, agora ele vem. Ele veio, ele vem. Repete comigo. Ele veio, ele vem. Você crê nisto? O mundo está maduro também para a segunda vinda de Cristo, como estava pronto para a sua primeira vinda. O mundo está maduro para a manifestação do anticristo. Estamos com esta pandemia vendo o exemplo do colapso mundial da saúde e da economia decorrente da mesma. E num contexto semelhante a este, de vulnerabilidade mundial, que surgirá o anticristo com soluções para o mundo em crise, enganando a muitos. O mundo está maduro para o surgimento da besta que emerge do mar, poder político, e da besta que emerge da terra, poder religioso, que estão apoiando a manifestação do dragão Satanás em seus atos finais, o qual já está derrotado e será lançado no lago de fogo eternamente. A globalização está tornando o mundo pronto para que Cristo volte. O mundo político,
através dos acordos mundiais e as organizações de unificação, como a ONU, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Mercado Comum Europeu, o Mercosul e outros movimentos mundiais de unificação, estão, meu amado, anulando a soberania das nações. O mundo está ficando nas mãos de poucos, sendo manobrado por estes. A cultura pós-moderna, em nome do respeito, que prega a liberdade, sacrificando princípios absolutos que afrontam as Escrituras. A tecnologia avançada que trouxe o mundo para dentro de casa, com um simples toque, expondo as mentes a toda a ideologia que nega Deus. Tudo aponta para o amadurecimento do mundo, para que Cristo venha como reto juiz, consumar os séculos. Jesus, o Cordeiro que venceu, meu amado, Ele está abrindo o livro e está desatando-lhe os selos, dirigindo a história da humanidade para o seu ponto final, conforme relata o livro do Apocalipse. Os sinais estão aí, se intensificando, numa proporção jamais vista. Calamidades como terremotos, tempestades, ciclones, enchentes, secas, gafanhotos, pragas, pestes, pandemia, perversões sexuais, inversões de valores, multiplicação da iniquidade, famílias desajustadas, desobediências aos pais, desonra do matrimônio pelo adultério, egoísmo, injustiça, impunidade, violência, corrupção em todos os níveis. Ele vem. E porque Ele vem, meu amado, o mundo está ficando maduro para o momento da volta de Cristo. O que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Ele vem, e porque Ele vem, meu amado, a igreja está sendo conduzida soberanamente por Deus para este momento glorioso do retorno de Cristo. Amém? A igreja é a noiva de Cristo, meus amados. Ela está sendo ataviada e adornada para a chegada do seu noivo, a fim de ser encontrada no fechar da cortina da história da humanidade, na condição de remanescente fiel. As profecias da palavra de Deus a este respeito estão se cumprindo também. A religiosidade deste tempo para o momento do retorno de Cristo também foi profeticamente anunciada. O falso evangelho está proliferando, está enganando a muitos, sendo difundido pelos falsos profetas. Disse Jesus profeticamente a este respeito, no seu sermão profético em Mateus 24, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O engano religioso, não somente, meu amado, está presente no mundo através das seitas que estão se multiplicando, mas também dentro da própria igreja. Pois no livro do Apocalipse, nas cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, Jesus faz referência a falsas doutrinas presentes dentro da igreja. Jesus, inclusive, meu amado, ele alertou, dizendo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? O mundanismo, meu amado, está presente no meio da igreja de Cristo. Por isso, Jesus e Paulo alertam em muito a igreja para que esta seja encontrada fiel. Jesus chega a ponto de dizer que vai abreviar os dias por causa dos escolhidos, porque se não forem abreviados, ninguém será salvo. O amor está se esfriando de quase todos.
Por se multiplicar a iniquidade, assim a palavra do Senhor profetizou. E isto não só no mundo, mas também dentro da igreja. Os últimos dias que serão difíceis, que foram profetizados pelo apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, Paulo diz que será um tempo onde os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, de religiosidade, de buscar a Deus, negando-lhe, entretanto, o poder. A perseguição contra o genuíno e verdadeiro evangelho está se mostrando, meu amado, no campo da ideologia e filosofia de vida da pós-modernidade, que, consequentemente, tomará forma de agressão física, trazendo martírio a muitos cristãos. A desconstrução dos princípios do patriarcado judaico-cristão, contidos nas escrituras do Antigo e Novo Testamento, está sendo o carro-chefe de oposição à fé cristã nesse tempo que vivemos. Está alimentando hoje o ódio profetizado contra a igreja de Cristo, conforme disse Jesus em Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O evangelho genuíno, meu amado, é visto hoje como ameaça para os intentos do mundo corrompido. Por isso Jesus nos admoesta a duas ações em Mateus 24. Diz o versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Primeira ação para a igreja neste tempo em que o mundo está maduro para a volta de Cristo: ser fiel até o fim. Meu irmão, você está disposto a viver com fidelidade o compromisso com Jesus? Não se permitir neste tempo se mundanizar, se rendendo às filosofias de vida que levam à religiosidade sem verdadeira espiritualidade? Não se permitindo neste tempo viver um evangelho adulterado, que toma a forma do mundo pós-moderno, caindo no liberalismo? Não se permitir aceitar o pecado como natural e normal, porque todo mundo faz? Ser o remanescente fiel. É isso que o Senhor espera da sua igreja quando Ele voltar. Essa será a igreja ataviada e adornada, pronta para a chegada do seu noivo Cristo Jesus na sua segunda vinda. Ser as 5 virgens dentre as 10. Ser os 7.000 que não se dobraram diante de Baal na época do profeta Elias. Ser o Daniel, o Ananias, o Misael, o Azarias, que na Babilônia não se renderam à cultura e à idolatria da Babilônia. Segunda ação que Deus espera da igreja: falar de Jesus e não se calar. Olha o que diz o verso 14 de Mateus 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pregar o evangelho neste tempo, meu amado, em que o evangelho está sendo adulterado, ridicularizado e odiado, sem dúvida, é um grande desafio. Pois fazê-lo poderá levá-lo à perseguição sem precedentes. Ainda mais que o pecado está sendo legalizado pelas leis das autoridades humanas. Não deixe de falar, mesmo que as pessoas não queiram escutar. Mesmo que te odeiem, pois o evangelho, ao ser testemunhado, ele é a espada de 2 gumes, que traz juízo e misericórdia. Juízo para aqueles que o rejeitam e misericórdia para aqueles que o recebem. O que tenho visto nesses dias de pandemia é o que aqui também está profetizado. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. A globalização
que é o fenômeno que está levando o mundo a amadurecer para o retorno de Cristo, também está permitindo que o Evangelho venha chegar em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Pois assim como temos em nossas mãos o mundo, pela tecnologia de um celular, o Evangelho genuíno que está sendo disseminado em todo o mundo pelas redes sociais. O acesso à internet está eliminando as fronteiras, permitindo o testemunho do Evangelho a todas as nações. E diz a palavra, então virá o fim. Concluindo, volta à nossa pergunta feita no início desta reflexão. Ele vem, você vai ficar contente? Quero dizer a você, ele vem, mas eu não vou ficar contente. Eu não vou ficar, eu vou com ele. E quem vai ficar não vai ficar contente. Vai sofrer tormento eterno. Vai se render ao senhorio de Jesus para receber a sentença do juízo eterno. Eu não vou ficar, eu vou com ele. E você? Ele vem, mas eu não vou ficar contente porque eu vou com ele morar eternamente. Quem vai ficar quando ele voltar não vai ficar contente, vai ficar aterrorizado, angustiado, pois terá que se dobrar diante de Jesus Cristo, o reto juiz em sua segunda vinda, e será julgado, recebendo a sentença final de condenação eterna. Seja fiel até a morte, meu irmão, certo de que valerá a pena perseverar, apesar da dor decorrente da perseguição, pois se cumprirá o que é profetizado na vida daquele que assim o faz, receber do reto juiz a coroa da justiça. Qual deve ser a nossa oração diante desta promessa de Jesus, de que ele vem buscar a sua igreja? A oração que o texto que lemos nesta noite propôs a nós. Veja comigo aí novamente, Apocalipse capítulo 22, leiamos o verso 17 e o verso 20. O que o Espírito Santo diz e o que a noiva, que a igreja, deve dizer. Quando o Senhor Jesus afirma, eis que venho sem demora. Vamos ler juntos o verso 17? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Se Jesus disse, eis que venho sem demora, qual deve ser a sua oração? Vem, Senhor. Vem, Senhor. E eu digo, vem logo, Senhor. Pois o Senhor disse que vem sem demora. Vem logo, Senhor. Vem logo. Seria tão bom se ele viesse agora. Ah, como seria maravilhoso. Se você estiver preparado, seria maravilhoso. Mas o texto fala que a igreja diz, vem, Senhor. E diz mais, quem está ouvindo diz, vem. E diz mais, que quem ainda está ouvindo e está tomando conhecimento dessa verdade, vem logo. Vem antes que ele venha. Porque pode ser que quando ele vier, você não está preparado. E você não estará com ele eternamente. Pensando nisso, eu convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos cantar o cântico de Gabriel Guedes, Ele Vem. A letra deste cântico é maravilhosa. Quando diz, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto, com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, não mais pandemia, não mais dor, não mais sofrimento. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, porque eu sei,
há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Que ao cantar este louvor você possa orar: vem, Senhor. Que seja esta a sua profissão de fé. Que seja esta a sua confissão de fé de todo dia. Porque o Senhor Jesus prometeu: eu venho sem demora. Ele virá no tempo certo. Ele está chegando. Ele está próximo de vir. Por quê? Porque as Escrituras estão se cumprindo. Tudo que foi profetizado, que não se cumpriu, vai se cumprir, conforme nós vimos esta noite. Louvemos ao Senhor com este belo louvor. Faça dele a sua oração de adoração, Senhor. Renovando a sua esperança em Cristo Jesus. E não vivendo mais ansioso e temeroso por causa desta pandemia e tantas calamidades que ainda virão, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Oh
obrigado por esta palavra que enche o nosso coração de esperança. Leva-nos, ó Pai, a mudar a nossa visão, a mudar a direção do nosso olhar, olharmos para as coisas lá do alto, onde o Senhor está, de onde o Senhor virá para nos buscar. Por isso o Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede no meu Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas, pois assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, o Senhor nos disse: voltará e nos buscará, para que onde o Senhor está, estejamos nós também. O Senhor nos disse esta noite: eis que venho sem demora, certamente. São fiéis e verdadeiras as profecias da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor está conduzindo a história, os acontecimentos, os sinais, para o afunilamento da história da humanidade, estão diante dos nossos olhos. Ó Deus, que a Tua igreja seja encontrada, adornada e ataviada. Ó Deus, que sejamos fiéis. Ó Deus, não permita que ninguém da Tua igreja de Guiratinga, naquele momento do Teu retorno, seja encontrado como as 5 virgens nécias, que não estavam preparadas. Eram membros da igreja presbiteriana, mas não eram membros da igreja do Senhor. Ó Deus, do que adianta sermos religiosos e não sermos verdadeiros discípulos do Senhor? Ó Deus, que esta igreja seja constituída de verdadeiros discípulos de Jesus. Ó Deus, aqui estamos prontos, e a nossa oração nesta noite e nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, será esta: vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, em Teu nome. Vem, Senhor. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que nos alcançou em Cristo Jesus, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, que nos converteu a Cristo Jesus, e que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus, na sua plenitude, esteja conduzindo a sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém. Para que você esteja se conduzindo com fidelidade, e no momento do encontro seu com o Senhor, seja pela morte, seja pela volta dele, você possa estar preparado para estar eternamente com o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, tenhamos uma boa semana, que estejamos aqui para orar durante esta semana de oração, que a nossa oração seja esta: vem, Senhor Jesus, Maranata. Que Deus abençoe sua vida, você que nos acompanhou, e que você possa continuar nos acompanhando em nossos encontros, que estaremos transmitindo ao vivo até você. Tenha você também uma boa semana, em nome de Jesus.